Criança que acorda cedo demais, mas que fica irritada durante o dia. Como melhorar isso? Conforme expliquei no conteúdo anterior, na minha opinião, existem 2 tipos de crianças. E antes de entrar mais a fundo neste conteúdo, você precisa refletir qual tipo de criança o seu filho é. O seu filho é um madrugador nervoso, ou seja, ele acorda muito cedo, mas passa o resto do dia irritado, manhoso, chorão e, claro, com muitos sinais de sono durante o dia. Ou o seu filho é um madrugador feliz, ou seja, ele acorda cedo, bem mais cedo do que você gostaria, porém ele acorda renovado, feliz e cheio de energia para brincar. O comportamento apresentado por esses 2 perfis de crianças são bem diferentes, porque um deles nitidamente está feliz com a quantidade de sono dormido por ele, mesmo que para você seja pouco. E o outro, pelo contrário, mostra que a quantidade de sono dormida não está nada bem, e o sinal disso é a irritabilidade. Criança que não dorme o suficiente tende a ficar bem irritada e de mau humor durante o dia todinho. E aí, a sua vida vira um inferno, porque nada flui naturalmente dentro de casa. Tudo é difícil e parece que você vive para fazer o seu filho dormir. Agora, me faz um favor? Esqueça todas as tabelas de sono. Vamos tentar na prática e na realidade da sua situação organizar alguns pontos e melhorar a questão do sono dessa criança que acorda muito cedo e ainda precisa de mais tempo para dormir, tá bom? Eu sei que não é fácil lidar com isso. Sei que a gente não enxerga todas as coisas. Sei que você faz o seu melhor e sei que você tá cansada. Mas eu quero te ajudar, porque eu sofri e também passei por isso. Então vamos aos pontos a serem analisados. Ambiente. Parece besteira, mas não é. Você precisa reparar se existe alguma coisa no ambiente onde o seu filho dorme que esteja fazendo com que ele acorde antes do tempo certo para ele. Então, observe se o quarto fica muito claro às 5 da manhã, seja pela janela ou pela fresta da porta. Isso foi um super problema para mim. Enquanto eu não coloquei um pano na porta do banheiro da Manuela, essa menina acordava cedo todos os dias. A fresta da luz que entrava por debaixo da porta apontava para ela que já era dia e ela acordava. Mas é claro que no começo eu não achava que era isso, porque ela era tão pequena e não sabia nem falar. Só fui perceber quando dei de louca e coloquei uma toalha no chão da porta. Então, faça testes para ver se isso pode resolver o seu problema. Mas faça isso por 10 dias seguidos e veja se tudo começa a melhorar. Fralda. Uma das minhas piores experiências na maternidade versus sono da Manuela foram com relação às fraldas durante a noite. Isso foi literalmente terrível para mim, porque a Manu fazia muito xixi durante a noite. E aí vazava, ela ficava molhada, acordava chorando e eu trocava ela no escuro, super delicada. Mas não adiantava. Ela acordava de verdade, super despertava totalmente. E isso sempre acontecia por volta das 4 da manhã. Aí, nas minhas loucuras de resolver o problema, eu resolvi colocar 2 fraldas nela para dormir. E juro, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Com 2 fraldas, quando uma vazava, a outra segurava. E a Manu não ficava molhada, não chorava e não acordava. E eu comecei aos poucos a resolver todos os probleminhas que poderiam atrapalhar a noite de sono dela e a minha. Cocô. A Manu sempre teve muita dificuldade para fazer cocô, desde muito pequena. Eu tenho um conteúdo que fala sobre esse problema caso te interesse. Pois bem, a Manu vivia segurando o cocô e isso fazia com que ela tivesse cólica. Quando ela fazia cocô no final do dia ou um pouco antes dela dormir, ela dormia lindamente. Mas quando ela não fazia cocô, logo que amanhecia por volta das 6 da manhã, ela acordava aos berros. E claro que eu demorei para entender que poderia ser dor de cólica ou de cocô preso. Então, verifique se esse também não possa ser um problema com o seu bebê. Observe se nas noites que ele dorme sem fazer cocô, se ele fica com o sono mais inquieto e se acorda mais cedo. E também analise se ele dorme melhor fazendo cocô antes de dormir. Eu usei muito supositório, orientado e direcionado pela pediatra da Manu na época, para regular esse problema da Manu. Horário de ir dormir. Se você coloca seu filho para ir dormir por volta das 6h30, por exemplo, verifique se mudar aos poucos gradativamente para 7h30, se não melhora o horário dele acordar de manhã. É claro que você não terá resposta disso deixando seu filho acordado exausto 1 hora a mais para fazer o teste. Da mesma forma que você também não terá resposta depois de 2 dias. Se o seu bebê dorme às 6h30, vá aos poucos colocando ele para dormir mais tarde. Por exemplo, no primeiro dia, coloque às 6h30. No segundo dia, coloque às 6h50. No terceiro dia, coloque às 7h10. E no quarto dia, coloque às 7h30.
Faça de uma forma gradativa e sutil. Sinta a resposta do seu filho e não tenha pressa. Respeite o tempo dele e o seu. Um bebê demora de 5 a 8 dias para fixar uma nova rotina. Então, tudo que você fizer de novo, você terá retorno depois de alguns dias. Tenha sempre isso em mente. Nada vai acontecer no primeiro dia de tentativa, nem no segundo. A Manu de bebê ia dormir às 8 horas e depois, por volta das 11h30, eu dava a mamada dos sonhos com ela sonolenta. Ela tinha as sonecas dela no final do dia e fui testando até ajustar o melhor horário para ela. Tanto que hoje em dia, ela não fica acordada depois das 8 horas de jeito nenhum. Ela acostumou e desse jeito seguimos por aqui. Essa questão de ajustar o melhor horário para o seu filho dormir pode ser a grande chave do sucesso com relação ao sono. Mas como eu disse anteriormente, você precisa testar e ver a resposta do seu bebê. A chave da maternidade é experimentar. Se dedique na rotina da hora de dormir. Tente uns 10 dias de um jeito, 10 dias de outro jeito e veja o que funciona melhor para vocês. Se você tiver paciência, você consegue ajustar. O problema é que somos todos imediatistas, fazemos 2 ou 3 dias, tudo dá errado, e aí achamos que não rolou. Mas calma, esse seu prazo de 3 dias não deu tempo do seu bebê entender o que você está ensinando. Mudar rotina e hábitos leva tempo, paciência e dedicação da nossa parte. Bem, falamos dos fatores externos acima, agora vamos falar dos fatores influências. Mamães e papais, não se esqueçam, várias outras coisas podem fazer com que o seu filho acorde muito cedo. Mas esses fatores, que eu chamo de influências, podem estar relacionados a motivos especiais que possuem uma fase de durabilidade, ou seja, depois de curados ou solucionados, voltam ao padrão anterior de sono. Eu vou dar alguns exemplos de fatores influências. Alguma doença ou virose, dentinhos nascendo, viajando e dormir em um ambiente desconhecido, fome, cuidado com o desmame noturno. Agora, vamos falar de uma coisa que precisamos ter em mente. Se o acordar cedo demais for algo ocasional, não é nada para se preocupar muito. Se você conseguir descobrir a causa para este problema, tente trabalhar com a rotina anterior o mais rápido possível. Mas são muitos pontos para analisar, né? Vocês perceberam como eu também tive que descobrir várias coisas que atrapalhavam o sono da Manu e que fui resolvendo aos poucos, conforme fui percebendo e testando. Ajustar sono de criança que acorda cedo demais, de fato, é uma tarefa bem difícil, mas não é impossível. Um hábito precisa ser quebrado e uma nova rotina precisa ser ensinada. Eu sempre sofri muito com a privação do sono e acho de verdade que uma das maravilhas da maternidade é quando o sono do seu filho deixa de ser um problema. Então, sem dúvida, tentar novas estratégias pode ser a melhor decisão para a vida de vocês. Eu espero ter ajudado com esse conteúdo. Se você gostou do conteúdo, não deixe de curtir e de deixar seus comentários.